Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos com o diácono Albérico, aqui de Brasília, a apresentar o nosso programa que já é tradicionalíssimo na pauta dos programas da Rede Vida. Vamos, diácono, aonde é que nós paramos? Bom, nós vimos o capítulo 1º e 2º. Ou seja, com outras palavras, Paulo está, de certa maneira, demonstrando que o gênero humano inteirinho, nas suas duas partes, judeus e gentios, estão debaixo do pecado e da cólera de Deus, Sim. da ira de Deus. Lembrando que estamos na carta aos Romanos. Continue agora a leitura do capítulo 3º. Não precisa ler os versículos. Em que então, se avantaja o judeu? Ou qual é a Se utilidade? está tudo relativizado, que vantagem tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos. Apesar de ter relativizado, ela não perde todo o seu valor. Ela tem valor. O Antigo Testamento foi querido por Deus. O próprio Jesus foi circuncidado. E Paulo também. Então ele diz, muita em todos os aspectos. Principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. A eles, aos israelitas, foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? Se alguns judeus se mostraram infiéis e diversos, Deus será infiel? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz e todo o homem como mentiroso, segundo está escrito, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Isto é, apesar de todo o gênero humano ter sido infiel, Deus continua a ser fiel. E mais, continua a ser fiel sem deixar de punir, de certa maneira, o pecado. Isso seria contra a santidade de Deus, deixar o pecado sem punição, transformar o pecado em ato virtuoso. Por isso, haverá, apesar de Deus manter promessas de fidelidade, haverá um julgamento sim, e cada um receberá aquilo que realizou. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega sua cólera? Certo. Era essa a acusação que faziam contra Paulo. Já que Deus é tão misericordioso e não leva em conta as obras da lei, podemos fazer o mal à vontade. Mas ainda, certos de que o nosso pecado não faz outra coisa senão pôr em maior ressalto a misericórdia de Deus que o perdoa. Podemos pecar à vontade, porque Deus nos perdoará. Já que não existe mais lei, ou já que a lei é relativizada a esse ponto, bem, então soltemo-nos à vontade, sabedores de que quanto mais pecamos, mais a misericórdia de Deus se revela no nosso pecado. Bem, isto aqui era o que diziam de Paulo. Paulo está relativizando a lei e por isso ele está fazendo com que se chegue a essas conclusões. Paulo está se autodefendendo. Continue. Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? É Paulo que cria a pergunta feita pelo próprio adversário. Por que eu devo ser julgado se a minha mentira, se o meu pecado ainda ressalta mais a fidelidade de Deus? É isso que diziam dele. Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem. Expressão que
caluniosamente me atribuem. É justo que esses tais sejam condenados. Desses é justa a condenação. Isto é, Paulo foi muito mal interpretado já em vida, falando que a lei não serve, falando que a lei não justifica, falando que a lei é impotente, falando que a lei é incapaz. O que ele fez? Ele fez com que muitos, bem, então, vivamos à vontade. E parece ser este o caminho mais seguro. Por quê? Fazendo o que nos levam, aquilo a que nos levam as nossas paixões, nós ressaltamos a bondade e a misericórdia de Deus. E atribuíam isto a Paulo. Desses tais, diz Paulo, é justa a condenação. Porque eu nunca quis chegar a essa conclusão, mesmo dizendo que a lei é impotente. Agora, nós vamos ver mais adiante por que a lei é incapaz e por que a lei é impotente. Mas daí não segue que uma vida licenciosa seja a alternativa plausível. Daí não segue isso. A conclusão é maior do que as premissas. Eles confundem liberdade com libertinagem. Exatamente, exatamente. E tentando justificar a libertinagem, não é? Na misericórdia de Deus. Quanto mais eu peco, mais eu dou a Deus oportunidade de ser misericordioso para comigo. Ora, isto eu nunca falei, embora tenha relativizado a lei, e desses que me caluniam dessa forma, é justa a condenação. Continue. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma. Pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob domínio do pecado. Já demonstramos, foi demonstrado no capítulo 1 e no capítulo 2, que todos estão debaixo do pecado, sem distinção. Como está escrito? E agora vem uma antologia de textos do Antigo Testamento, sobretudo do Saltério, mas também de Isaías. Não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. São todos textos citados do Antigo Testamento, para mostrar que ele fala a verdade. Todos estão debaixo da lei de Deus. Ele não está contra as Escrituras. O seu evangelho não é um evangelho contra o Antigo Testamento. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto. São salmos esses aí. Pode ver. Com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Continua? Continue. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada. Para que toda boca se emudeça diante desta realidade. Não há mais de que se justificar. E que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. A lei se limita, e aqui é o final da sessão da ira de Deus, a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. E isto é importante. A lei me diz não matarás. A lei me diz não adulterarás. Mas não me dá força para não me adulterar, para que eu não adultere. Nesse sentido, o que a lei faz? Agrava a minha situação. Porque eu vejo perfeitamente o que eu não devo fazer. E faço. E faço. E por que eu faço? Porque tem uma outra coisa dentro de mim que torna a lei impotente. A carne. A carne do pecado. É como se eu me olhasse no espelho, Aleis. Mas o espelho não pode fazer nada, eu estou vendo minha imagem. Eu teria que corrigir o que eu estou vendo
E não faço nada, seria essa. A lei não pode, a lei não faz outra coisa a não ser dar o conhecimento. É o espelho. Mas Vocês não- poderiam dizer isso? Mas não dá a força interna, intrínseca. Eu vejo como eu deveria ser, só que eu não tenho força para ser o que eu gostaria de ser. Eu pratico o que não gostaria de praticar e não pratico o que gostaria de praticar. Sou dividido. Sou um homem partido pelo meio, sou um esquizofrênico, interiormente falando, espiritualmente falando. Este é o papel, este é o estado atual da lei. Ela dá o conhecimento do mal, mas não a força. A lei não é graça. A lei é lei. A graça é outra coisa. A graça é a força, é a capacidade, a capacitação, é a elevação. A lei só é o conhecimento. Mas isso vamos ver mais adiante. Sim. Agora, quando todos se reconhecem culpados diante de Deus, e não há mais nenhum que possa manifestar justiça própria, Deus vai manifestar a sua bondade. Depois que o mundo inteiro foi colocado nas trevas, ou que o mundo inteiro foi considerado tenebroso por Paulo, agora resplandece nas trevas a verdadeira luz. Mas o nosso tempo aqui, o primeiro tempo está encerrado, vamos esperar o segundo. Estamos de volta e agora o senhor vai ler para mim o versículo 21, não precisa dizer, Sim. mas eu vou fazer as intervenções, porque esses versículos são famosos. São riquíssimos, não? Mas agora, sem o concurso da lei, Não por causa da lei, que não foi observada por ninguém. manifestou-se a justiça de Deus, Manifestou-se aquela justiça salvífica de Deus. atestada pela lei, e Atestada pelos- pela lei, mostrada pelo Antigo Testamento, pela Torá, então atestada pela lei e pelos profetas. pelo Antigo Testamento inteirinho. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis. Então, Deus vai manifestar a justiça que consiste na salvação dos que estão nas trevas, dos tenebrosos, através de Jesus Cristo. Mas como? Continue a ler. Para todos os fiéis, pois Para não todos há... que creem. Sim. Os fiéis, para todos os que creem. né? Pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E se todos pecaram, judeus e gentios, e todos estão privados para sempre da glória de Deus, com a condenação suspensa na própria cabeça, como é que Deus os vai arrancar deste estado miserável? E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Bem, aqui temos que Aí. parar. O que é Deus o destinou propiciatório, melhor que vítima de propiciação, propiciatório mediante a fé. O que era o propiciatório no Antigo Testamento? Era aquela prancha de ouro Da arca. que cobria por cima a Arca da Aliança e que estava com 2 querubins e que se imaginava que naquele local Deus colocasse os seus pés aqui na terra, usando um antropomorfismo. O lugar mais santo. No dia da purificação, Yom Kippur, o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Debir, o Santo dos Santos, ele entrava com o sangue de um animal, um bode, e fazia umas aspersões com o sangue no propiciatório da arca. E se consideravam perdoados os pecados. Os pecados, se bem que, para o Antigo Testamento, os únicos pecados que mereciam perdão seriam os pecados involuntários. Para os pecados voluntários, não havia mais perdão. Não havia mais perdão no Antigo Testamento. Embora o texto de Levítico
capítulo 17, esse que eu estou citando agora, fale dos pecados em geral, sem distinguir voluntários de involuntários. O sumo sacerdote fazia aspersões com o sangue e se supunha que aquele sangue, aquele sacrifício subisse a Deus e perdoasse os pecados. Ora, o autor Paulo, que era judeu e conhecia a festa do Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje, não é? No mês de setembro, no final de setembro, começo de outubro, nos diz que o verdadeiro propiciatório não era a prancha de ouro, mas o corpo de Jesus banhado na cruz com o próprio sangue. Pensando desta maneira, o que Paulo fazia? Paulo passava do ritual para o existencial. O ritual era o sacrifício do Yom Kippur. O existencial foi a morte de Jesus na cruz. O que é mais importante, o ritual ou o existencial? O que é mais importante? O existencial. O existencial. Portanto, o ritual era uma sombra do existencial. O Cristo, banhado no seu próprio sangue na cruz, era uma vítima sacrificial. Mas uma vítima sacrificial por quê? Porque aquele sangue que banhava o seu corpo era sinal da sua obediência perfeita e do seu amor e da sua entrega a Deus. E por isso mesmo, este existencial pôde dissolver os pecados da humanidade. Porque os pecados da humanidade, de certa maneira, vicariamente passaram para o Cristo. Porém, são dissolvidos, por assim dizer, no sangue de Cristo, que é um detergente poderoso. A minha desobediência, a nossa desobediência é dissolvida na obediência sangrenta e existencial de Jesus. Com outras palavras, ele não só obedeceu em nosso nome, mas obedeceu também e amou em nosso favor, porque ele pode existencialmente eliminar o mal, o pecado, dissolvendo os pecados todos, não no sangue de um animal, mas no próprio sangue de um existencial, cheio de obediência e cheio de amor. Ou seja, aquele que desobedeceu na carne precisava ser punido na carne. E era na carne que deveria dar-se a reconciliação. A própria carne foi a sede do primeiro pecado e nela se deveria dar a reconciliação. Só que o homem pecador não era capaz de realizar isto, porque o pecado afunda cada um no interesse pessoal, no egoísmo pessoal e não cria solidariedade com ninguém. Cristo, por não ter pecado pessoal, mas por ser solidário com todos como segundo Adão, podia, e Paulo fala isso da carta aos Coríntios, e podia estar presente a seus olhos, podia assumir o pecado. Deus o fez pecado. Mas por que o pecado podia ser assumido pelo Cristo? O pecado não dele, o pecado de todos, porque ele era sem pecado. E sendo sem pecado, ele era não só inocente, mas solidário com os pecadores. E dando as mãos aos pecadores, no ato da sua própria imolação, ele assume na solidariedade os nossos pecados e os dissolve no sangue da sua obediência. Assume as nossas desobediências existenciais e no seu sangue existencial, na sua cruz existencial, ele os dissolve na sua obediência e no seu amor.
foi assim que a redenção foi realizada. Tudo está consumado. Está aí. Isso. Não sei se... Quanto nos resta de tempo ainda? 3 minutos? Está claro? Está claro. E é envolvente tudo isso, né? Esse conhecimento... Mais ou menos, chega a essa conclusão o autor da carta aos Hebreus. Não é Paulo, Sim. Mas é talvez alguém dos círculos de Paulo ou conhecedor da teologia paulina. Fala no capítulo 9 e 10, né, da carta aos Hebreus. Fala. Ter entrado no santuário verdadeiro, não com o sangue de animais, mas com o próprio sangue, tendo-nos adquirido uma eterna redenção. Como é importante nós estarmos conscientes disso, não? Muito importante. É pena o católico médio não ter esse conhecimento, né? Poxa. É o que nós celebramos, né? Não é o que nós celebramos na Santa Missa. É a Eucaristia. Pois é, naquele momento, o passado, através do sacramento, se torna presente. O Calvário glorioso, que é passado, se torna novamente presente na Eucaristia. E você come e bebe o corpo que por você foi imolado, o sangue que por você foi derramado. Em cada Eucaristia, o Cristo o alimenta de sua própria paixão e de sua ressurreição, envolvendo cada comungante, cada um que oferece esse culto a Deus, e depois ele participa através da comunhão, envolvendo-o na dinâmica de Cristo. Isto é, fazendo com que esta pessoa seja sempre mais de Cristo e sempre menos dela. E o que acontecerá quando essa pessoa morrer? Se ela foi sempre de Cristo e menos dela, a ponto de, como Paulo, poder dizer, na verdade é Cristo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Cristo lhe dá uma participação na própria morte. E essa pessoa que viveu unida a Cristo, na sua morte, não morre a morte dela. Porque se ela morrer a sua mesmíssima morte, ela vai para o inferno. Cristo lhe dá uma participação na morte dele. E morrendo esta pessoa, a morte de Cristo, como Cristo, com esse sacrifício, com esta morte, ele desceu, ele não só morreu fisicamente, biologicamente, mas ele foi ao coração da morte, ele foi ao inferno. Cristo foi ao inferno. E nós dizemos isso no credo, só que não imaginamos e não pensamos. Desceu à mansão dos mortos. Nós não sabemos o que isso significa. Ele foi ao inferno, mas no coração do inferno, o inferno não o podia reter, porque embora com o pecado de todos, na solidariedade, ele não tinha pecado. E o que fez? Transformou o inferno em vida eterna. A isso se dá o nome de mistério pascal. Agora, quando alguém morre em Cristo, ela vai com Cristo ao inferno. Só que ao invés de encontrar o inferno, ela encontra a vida eterna. Desde que morra com Cristo. Desde que receba por graça uma participação dada por Cristo a ele em sua própria morte. Isto já se iniciou no batismo, se continua nas Eucaristias e se consuma na morte de cada um. Perfeito, perfeito. Está claro? Claríssimo, claríssimo. Então aqui nós temos que terminar o nosso dia, o nosso programa já está por hoje encerrado, mas acredito que a lição foi clara, não é? Muito clara. Então, muito obrigado, tenham todos um bom final de semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até o próximo domingo, se Deus quiser.